Olá, hoje a aula é sobre meio técnico científico informacional. Esse conceito entra na área de geografia pelo geógrafo Milton Santos, geógrafo brasileiro, e traz transformações drásticas, né, no meio natural em que vivemos, no espaço geográfico. Mostra para nós como acontecem essas transformações. Até meados do século XVIII, metade do século XVIII, o meio natural, o espaço geográfico em que vivemos, tinha pouca interferência humana. Mas a partir daí, com a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial que acontece na Inglaterra, no continente europeu, em 1760, esse meio natural começa a ser modificado de forma mais drástica. Primeiro na agricultura, começam a chegar as técnicas. O que é isso? Começam a chegar os maquinários, as sementes modificadas, os insumos agrícolas, venenos, adubos. Para quê? Para que a produção, o plantio seja mais rápido, a produção tenha um valor, uma rapidez também na produção e tenha maior valor. Começa na agricultura e passa para a indústria. Máquinas mais avançadas. Então, ali o objetivo é produzir mais em menos tempo. Então, a técnica traz isso para o mundo inteiro. É lógico que a Revolução Industrial começa na Europa e chega tardiamente nos outros países, principalmente nos países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil. Chega depois. Depois deste meio, que é a técnica, vem o meio científico, que aparece na segunda e terceira revolução industrial, o meio científico tecnológico. A ciência passa a ser o centro das relações. Eles apostam na ciência o quê? Estudos, pesquisas para melhorar todas as técnicas. As técnicas são melhoradas através da ciência, do estudo, de pesquisas. Então, eu tenho lá na fábrica, lá na indústria, uma produção X para um tempo X, mas a ciência, com o estudo, os avanços científicos e tecnológicos, aquela produção se torna muito maior em menos tempo. Depois, esse é o meio científico tecnológico. E por fim, o meio informacional, que está a todo vapor. O que é este meio informacional? É a informação chegando a todo tempo e a toda hora. Eu vou dar um exemplo clássico que está acontecendo atualmente. Essas aulas remotas. Vocês estão aí, eu estou gravando esta aula aqui em casa, e vocês vão ouvir, vão assistir essa aula em outro tempo. Mas por conta da tecnologia, né, chega muito rapidamente. Hoje eu sei o que está acontecendo no Japão, num clique que eu der, né? Então, começa com o telefone, né, e chegou até a internet, esse sistema de informação muito avançado, né? Essa tecnologia muito avançada, que eu posso, ou que eu sei o que está acontecendo em qualquer lugar do mundo, a qualquer momento. Apenas num clique eu sei o que está acontecendo. Então, esse meio informacional, ele propicia para toda a humanidade uma integração. Essa integração entre todos os países. Mas ao mesmo tempo que acontece essa integração, a gente percebe um distanciamento, né, uma exclusão entre os países, porque são todos que têm em mãos, né, dentro do país, os mesmos acessos a essa tecnologia, a esse sistema de informação? Não. Os países desenvolvidos, né, países que antigamente chamavam-se de primeiro mundo, eles têm acesso por conta da situação financeira, do PIB altíssimo, do IDH altíssimo, da qualidade de vida da população. Então, a renda per capita dessa população é muito maior. Então, eles têm acesso. Então, os países subdesenvolvidos, os países mais pobres, o acesso é menor. Então, ao mesmo tempo que trouxe uma integração, o meio técnico, científico e informacional, ele também mostra uma exclusão de muitos países. O Brasil é um país subdesenvolvido, um país pobre, tem acesso a esse sistema de informação? Tem.
muito mais do que os países africanos, que sofrem essa exclusão, é visível essa exclusão, principalmente nos países africanos, não só lá, mas principalmente lá. O Brasil é igual aos países desenvolvidos, como países europeus, Estados Unidos, Canadá, Japão? Não. O Brasil também está numa posição inferior, mas melhor do que os países africanos. Então, esse meio geográfico, esse espaço geográfico, ao mesmo tempo que está integrado por conta dessa informação, por conta da tecnologia, também mostra a diferença. E mesmo dentro de um país, pegamos o Brasil de exemplo. Dentro do Brasil, a população, existe uma parcela da população que tem acesso a todo este meio de informação, enquanto que outra parte da população não tem o mesmo acesso, tá? Então, mas o que é importante que vocês gravem e que vocês estão utilizando para a atividade desta semana é entender o meio natural, o meio técnico, o meio científico e o meio informacional. O meio natural é aquele que a interferência humana quase que não existia na natureza, no espaço geográfico. O meio técnico já começa essa interferência no espaço geográfico, a modificação desse espaço geográfico com as técnicas que surgem. Depois, o meio científico tecnológico que interfere de forma mais drástica nessa modificação, nessa transformação, com a tecnologia que chega. E, por fim, o meio informacional, que é essa informação, essa conexão a todo tempo, né, e a todos os lugares ao mesmo tempo. Inclusive, a videoaula colocada no formulário de vocês está bem explicativa, bem detalhada sobre esse sistema de informação que chega à nossa casa, à nossa vida a todo instante. Tá joia, pessoal? Espero ter colaborado. Até mais, até a próxima aula. Um beijão.